Olá, investidores! Muito boa noite. Hoje, dia 12 de junho, 6h30 da noite, domingo, domingão. Vamos conversar um pouco sobre o mercado, o que aconteceu durante essa semana. Nós tivemos muita movimentação no mercado, uma queda bem forte do mercado essa semana. Vamos começar conversando um pouco sobre o índice Bovespa, o que aconteceu, por que caiu tanto, né? Essa é a pergunta que todos fazem na sua cabeça nesse momento. Então vamos falar um pouco do Ibovespa, tanto a nível de gráfico quanto a nível de fundamento também, o que aconteceu. Vamos falar um pouco do Ibovespa no gráfico diário e semanal, vamos falar nos 60 minutos também, vamos falar do dólar, vamos falar do S&P, que foi o grande responsável, né? O mercado americano foi o grande responsável por trazer todos os mercados para queda, principalmente na sexta-feira. Vamos falar um pouco do dólar, né? Vamos passar também as DIs, que estão muito estressadas. Vamos passar diversos setores, índice de materiais básicos, vamos falar o índice de consumo, índice imobiliário, índice do setor elétrico. Vamos passar para vocês também alguns ativos, a análise, né, de alguns ativos, para que vocês possam entender o que está acontecendo dentro do mercado e para onde a gente acha que o mercado pode ir. Vamos conversar um pouco sobre o índice Bovespa e iniciar nossa análise por ele. Tá? O índice que vinha, né, a gente vinha numa tendência de alta no índice, no gráfico diário, a gente fez um zigue-zague ascendente aqui, principalmente por esse pivô, e a gente vinha falando que esse pivô não era aquele pivô grande, né? Aquele pivô que tinha uma estrutura boa para se operar, um pivô que não deixava dúvidas, que era um pivô de alta forte, né? A gente tinha, assim, um pivô de alta, né? Dentro do gráfico diário a gente tinha um pivô de alta, e aí começamos o processo corretivo quando fez esse topo duplo aqui, no dia 2 de junho, o índice faz um topo duplo nos 60 minutos, depois eu vou passar para vocês, 60 minutos, né? O índice faz um topo duplo aqui, ele começa a corrigir. E aí, dentro dessa correção, é uma correção natural, até mesmo para buscar compras. Por quê? Porque a gente tinha um pivô, mesmo que não fosse um grande pivô, era um pivô de alta. E aí a Bolsa corrigiu um dia, 2 dias, tocou na média móvel de 21 períodos, né? E aí perdeu aqui, nesse dia fez um candle praticamente nulo, e aí exatamente no dia 8 de junho, né, que foi na quarta-feira, o índice pesou e corrigiu além do antigo suporte, né, a antiga resistência, né, que funcionava como suporte, pesou, caiu na quarta-feira, caiu 1,55, e a partir daí, desse momento, da perda dessa mínima, desse candle aqui, o mercado ele já não demonstrava mais força, né? Então, já na quinta-feira, perdeu a mínima, confirmou a perda desse suporte. Então, assim, o viés no momento não é mais de alta, né? A gente tem aqui no gráfico diário o quê? Qual a tendência do gráfico diário? A gente tem, vejamos, a gente tem topos ascendentes e fundos que não é mais ascendente. Nós já temos os fundos descendentes aqui. Quando a gente perdeu exatamente os 105.760 pontos, a gente fechou em 105.481, a gente não tem mais fundos do mesmo nível ou ascendentes. Então, a gente tem uma tendência indefinida, topos ascendentes e fundos descendentes, a tendência passa a ser indefinida. E dentro dessa tendência indefinida, o mercado pode fazer o que ele quiser, né? Quando a tendência não está clara, não está definida dentro do gráfico diário, o mercado faz o que ele quiser. E aí, trazendo aqui para vocês um assunto importante, o que é vital para o investidor? Cautela, né? O investidor precisa ter cautela nesse momento. E não só para operar na compra, para operar na venda também. E aí eu vou explicar isso melhor ao longo desse vídeo, né? A gente viu qual o motivo da queda, né? Que teve essa queda tão violenta, né?
foram todos os dias de queda essa semana. Tivemos na segunda uma queda de 0,82, na terça o mercado caiu 0,11, na quarta o mercado caiu 1,55, na quinta o mercado caiu 1,18 e na sexta pesou bastante, caiu 1,51, quer dizer, caiu durante os 5 dias dessa semana, não tivemos um dia de alta. Né? E por que caiu? A expectativa era justamente a inflação americana, que sairia na sexta-feira. Né? A gente já vinha com algumas informações da Yellen, principalmente falando que a inflação poderia vir mais alta, poderia pesar, e veio. Na sexta-feira, a inflação americana veio com 8,6% em 12 meses, 8,6% em 12 meses, batendo o consenso que era 8,3% em 12 meses. Né? E é a maior inflação nos últimos 40 anos do mercado americano. É uma coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante como o Fed demorou para subir juros. Isso tem que ser falado, né? Nós demoramos um pouquinho, mas depois a gente foi bem rápido. O Copom conseguiu subir juros de forma forte e foi rápido. E assim, a gente está conseguindo, pelo menos, estabilizar a inflação. Por exemplo, a nossa inflação, que saiu o dado essa semana, era esperado 0,60% e veio com 0,46%. Então, a expectativa foi abaixo da expectativa. Isso significa que a nossa inflação vai cair? Pode ser que sim. Né? Pode ser que a gente tenha sim o pico da inflação nesse mês de maio, com o dado mês de junho, né? E a gente pode ver isso se a gente fizer 3 meses seguidos de queda. Se a gente fizer 3 meses seguidos de queda de inflação, a gente pode vir a ver a inflação que pode ser o pico da inflação brasileira. Enquanto lá no mercado americano a gente espera por mais altas de inflação e o mercado entende que o Fed vai ter que ser mais agressivo no aumento de taxa de juros. Né? Já que a demora tem vindo de uma maneira substancial, tanto no Fed quanto na Europa também. Né? A gente vê a inflação na Europa pesada, muito pesada, acima de 7% e nos últimos 12 meses, e assim, não está ainda aumentando juros. Né? Então, o que o mercado está esperando? No início falava que era transitória, e não é. A inflação está aí. A inflação, a gente vai ter que conviver com a inflação, e os bancos centrais do mundo inteiro, o objetivo principal é ter o controle dela. A partir do controle dela, tudo fica bem mais tranquilo, trazendo a inflação para a meta deles. E esse vai ser o objetivo de todos os bancos centrais do mundo inteiro. Tá? E aí, a gente vem olhando os ativos de risco de uma maneira geral em queda. Né? Bolsa americana, bolsa brasileira, que começou a cair durante essa semana. Moedas digitais, Bitcoin, Ethereum, tudo ativos de risco, pessoal. E as pessoas estão indo para onde? Né? Para os juros americanos, né? Que está nessa toada de alta, já acima de 3%, os juros de 10 anos dos Estados Unidos, para ouro, né? Muito para ouro. E assim, tu vê que o ouro essa semana subiu muito, muito mesmo. E assim, qual a leitura que a gente vê no mercado dentro desse cenário? Né? A gente tem 2 leituras diferentes. Uma leitura a nível de gráfico, que virou a chave essa semana. A gente tem que reagir aos movimentos. Até aqui, essa região aqui era super tranquilo mesmo. Até os 108 mil era tranquilão. Só que perdeu, confirmou. E a gente não tem mais o viés de alta. Então, a gente não adianta de ficar buscando compras nesse mercado para gráfico, para trade. Aliás,
não está bom nem para compra e nem para venda. Tudo bem, o cara que entrou na venda e achou, percebeu que aqui a gente ia perder esse suporte, ok, ele vai ganhar dinheiro, né? Mas a partir desse momento era uma correção natural. Então, a partir de agora, sim, a gente pode virar a chave e tentar buscar vendas nos repiques, tá? O mercado esticou demais nos 60 minutos, esticou demais. Vou mostrar para vocês aqui os 60 minutos. Então, o mercado esticou muito, muito mesmo, muito. Depois do topo duplo, vou mostrar aqui para vocês, vou baixar aqui para vocês visualizarem melhor, né? Olha o topo duplo aqui. A gente fez esse topo duplo aqui, perdeu o suporte, aí desceu a ladeira, mas está muito esticado, o mercado está muito esticado para baixo. Olha como o mercado está esticado. FR nos 24, nos 60 minutos, quer dizer, demonstra já uma sobrevenda. Eu não duvido que amanhã a gente pode ver um repique, já na segunda-feira, tá? Mas se a gente for operar desse mercado a nível de gráfico, a gente tem que operar nesse momento na venda e não mais na compra, tá bom? É isso que eu passo para vocês a nível de gráfico. A nível de fundamento, eu trago para vocês que essa é uma oportunidade única da vida. Eu venho falando isso, é uma oportunidade sim. Enquanto está caindo, as pessoas não percebem a oportunidade que podem estar perdendo. Claro que o mercado está muito volátil, isso está trazendo uma angústia muito grande para os investidores e eu compreendo isso perfeitamente. É muito ruim a gente ver o nosso patrimônio reduzir. Não que está perdendo dinheiro, mas o nosso patrimônio reduzir é muito ruim. Eu me coloco no lugar de vocês o tempo inteiro, tá? Mas fiquem de olho para oportunidades de empresas boas, descontadas, muito descontadas. Se você for olhar, mesmo que você comprima o lucro já no segundo semestre, que eu acho que a economia brasileira vai desacelerar, principalmente no pós-setembro, eu acho que a economia brasileira vai dar uma desacelerada boa quando a gente tiver mais uma alta de juros, né, 13,25 e talvez 13,75, né? Eu acho que vai parar no 13,75 no máximo. Minha expectativa é até manter os 13,25, né? Mas, assim, a gente vai ter pressão nas margens das empresas. Então, empresas com margens baixas podem vir a ter prejuízo. É o caso que está acontecendo na Magazine Luiza. É uma empresa que já tem margem baixa e com custo muito grande. Custo de uma maneira geral, pessoal. Na verdade, assim, a Magazine Luiza faz entrega. Então, o custo de transporte, por exemplo, é muito alto, né? Custo de uma maneira muito geral mesmo, porque assim é muito difícil para uma empresa com margem pequena se sustentar nesse cenário. Então, assim, mas nessa semana especificamente tudo caiu. Então, você tem empresas do setor elétrico caindo, que é um setor muito resiliente. A gente pode falar assim, vamos intervir, o próximo governo vai intervir no setor elétrico. Acho muito difícil, tá? Mesmo um governo de esquerda, acho muito difícil intervir, cometer o mesmo erro que foi cometido no passado. Então, assim, temos empresas que pagam dividendos caindo muito, muito forte. Temos empresas ainda de materiais básicos que ainda têm algum potencial de alta. E temos essas empresas mais voláteis, que é do setor de varejo, do setor de construção civil e tecnologia, que são as empresas mais baratas da Bolsa, que é aquilo que ninguém quer, né? E podemos sim pensar em montagem de posição para surfar um período mais longo, tá? Não estou falando de 3 meses, de 4 meses, estou falando de 3 anos. No período de queda desses juros. No período de queda desses juros, são essas empresas que vão subir mais, tá? Essas empresas, a pressão é muito grande para essas empresas, muito grande. Você vê o poder de renda da população caindo, mesmo com desemprego caindo, né, melhorando. A gente vê o poder de renda das pessoas sendo comprimido pela inflação. E aí varejo, construção civil,
né? É muito difícil. E empresas de crescimento também, que são as empresas small caps, empresas que dependem de juros baixos para poder crescer, né? Ou então vai se endividar de montão, né? Como tem algumas empresas aí com um endividamento elevado, né? Então, assim, o que eu acho aqui em termos de gráfico, tá? Vamos olhar o semanal para a gente entender melhor. Olhando o semanal, eu consigo compreender melhor. O Ibovespa tem um suporte aqui relevante, né? Que é na casa dos 100 mil a 102 mil pontos. Tem um suporte relevante. Só que, ó, preste atenção no seguinte. O Ibovespa no semanal, ele fez uma queda, fez um repique, vou botar na média, tá? Que fica mais fácil. Então, o Ibovespa fez uma queda nas semanas, teve 3 semaninhas de alta, deixou um candle, um doji aqui na semana anterior, perdeu a mínima e caiu. A gente pode vir ver um zigue-zague descendente no semanal. O meu medo é o mercado fazer exatamente isso. Um zigue-zague descendente no semanal. Esse é um receio que eu tenho, tá? E aí a gente vai ver empresas caindo muito, muito, pessoal. Muito mesmo. Aí eu falo para você, é para sair da bolsa? É para sair da bolsa nesse cenário, né? Nós lá no grupo da Turbo Invest, nós vamos buscar por quê? Nós vamos buscar por venda nesse cenário aqui, sem dúvida, né? Nós vamos buscar por venda no trade, né? Mas no longo prazo a gente está buscando compras. É a partir desse momento que a gente transforma o nosso dinheiro em riqueza. E isso não é brincadeira o que eu estou falando. Quem comprou bolsa em 2015 ganhou muito dinheiro. Claro que a gente não tinha um cenário americano dessa forma, mas se o mercado vier a fazer um fundo aqui, um topo aqui, e perder essa região aqui, os 102.386 mil, né? Se perder isso aqui, eu tenho na minha cabeça que o Ibovespa vai perder os 100 mil pontos, tá? Estou sendo muito claro, muito sincero aqui com vocês. E aí a gente vai ver Ibovespa quanto, pessoal? Passando o Fibonacci aqui, a gente pega aqui que eu já tracei, a gente vê o Ibovespa chegando próximo aos 93 mil pontos, tá? Muita queda isso, muita queda. Então, eu ainda tenho a expectativa da gente segurar aqui nas médias móveis de 200 ou até nos 100 mil pontos, tá? Eu ainda tenho essa expectativa. Se a gente perde os 100 mil pontos, a gente deve vir buscar os 93 mil pontos, uma queda muito significativa, tá? Agora, é para sair da bolsa? De maneira nenhuma. Eu acredito que bolsa é para sempre. Bolsa é para sempre. Então, assim, escolhem os ativos, selecionem poucos ativos e comecem a comprar. Comecem a comprar aos poucos. É essa a recomendação que eu dou para quem gosta de longo prazo. Para quem gosta de trade, é buscar repiques para vender o mercado, tá? Vamos falar um pouco do dólar, que eu já me alonguei demais aqui na bolsa, né? Vamos falar do dólar. O dólar virou, né? O dólar virou a média para cima, de 9 a de 21, e acredito que vai vir buscar os 5,28. Se você olhar no semanal, o dólar pode estar formando um fundo duplo no semanal, tá? Principalmente só vai confirmar esse fundo duplo se a gente romper os 5,282. Aí confirma o fundo duplo semanal e aí o DOT vai ver o dólar subir bem. Eu acredito que o dólar pode se segurar nessa região aqui de 5,28. Pode vir aqui e ficar por aqui, tá? Vamos ter que ver, né? E aí por que eu estou falando muito isso do dólar, né? Que pode segurar aqui?
Porque apesar de o curto prazo o dólar estar apontando para cima mesmo, no médio prazo eu não vejo o dólar para cima. Não vejo mesmo. A gente vê aqui, eu posso mostrar para vocês, vou mostrar para vocês aqui um PowerPoint. Os juros reais brasileiros, o juro nominal vai chegar a 13,25, próxima reunião do Copom, esse mês. E aí nossa inflação está em 11,73%, né? 11,73%, que foi a dessa semana que saiu nos últimos 12 meses. Nós temos um juros real ainda de 1,36%. Qual a minha ideia? Se a nossa inflação ceder começar a cair, mantendo-se os juros nominais nos 13,25, ou se a gente chegar a 13,75, por exemplo, e a nossa inflação começar a recuar, de acordo com o Boletim Focus 8,89, o nosso juros real vai subir para 4%. E é esse juros real que a gente pode vir a ter uma entrada de fluxo estrangeiro novamente, e aí fazer o dólar cair. Tá? Nós, junto com Rússia, Turquia, somos os poucos países do mundo com juros real positivo. O mercado americano está vivendo uma loucura. O juros real nos Estados Unidos, agora que eu tenho que até mudar aqui para 8,6, né? Estava 8,3, agora é 8,6, tá? O juros real está negativo em 7% já. Se eu mudar aqui para 8,6, já está superior a 7% negativo. Isso com juros hoje de 0,75, Se a gente tiver uma alta, né? Se a gente fechar o ano com 3% de juros, que eu acho bem alto, né? Bem agressivo, uma inflação a 5%, uma queda de inflação, principalmente lá no final, né, do ano, a gente mesmo assim vai ter juros real negativo. Por que eu estou falando isso? Se a gente não tiver um problema interno mais grave durante o cenário eleitoral, eu acredito, pelo juros real positivo, uma entrada de capital estrangeiro no Brasil. Então, por isso, no curto prazo, dólar para cima, no médio prazo, para mim, dólar é para baixo, tá? Então, isso a gente vai ter que ver ao longo do tempo. Eu posso errar na nossa tese lá da Turbo Invest, mas essa é a nossa tese e a gente tem que falar para vocês. Beleza? Vamos analisar o S&P, muito feio, pessoal, mas isso é muito feio. Então, assim, uma queda forte, violenta, um repique até bom. Poderia, sim, lateralizar e fazer pivô de alta, mas não fez, foi para baixo. E agora a gente tem a última saída, é o fundo de 3.810. Se não segurar, deve vir mais para baixo, pessoal. Deve vir mais para baixo. A gente pode até pegar um semanal aqui para ver. Ó. A gente pode vir a parar aqui na média móvel de 200 períodos, que é uma média ascendente, ó, que está no 3.510, que seria uma boa correção do mercado americano em cerca de 10%. Tá? É um bom patamar de suporte para segurar. Mas vamos ter que ver isso na próxima semana. Como eu falo para vocês, o nosso mercado aqui, ele ainda está num cenário bem desafiador, tá? É bem desafiador, enquanto lá a gente já tem um viés mais de baixa maior, tá? Vamos olhar aqui as DIs. Né? A DI chegou no topo, né? Bateu lá no topo, nos 12,80, DI 25 essa, né? E aí cedeu, corrigindo na média. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dessa semana. Se romper aqui, galera, vai pesar muito o nosso mercado. Então, se as DIs romperem, principalmente fizer um pivô rompendo 12,76, rompeu 12,80, vamos alongar, a gente vai ter um cenário bem difícil para cá e aí sim eu acredito que a Bolsa pode sim buscar os 100 mil pontos ou menor do que os 100 mil, 93 mil que eu falei. Né? Isso são tudo Fibonacci. Tá? 93 mil não saiu da minha cabeça não, é um Fibonacci do semanal. Beleza? Índice de materiais básicos é um índice que eu vejo mais forte dentro do mercado nesse momento.
fez uma pernada boa de alta, uma correção mais forte do que o devido, mas deixou um martelete. O índice de materiais de base deixou um martelete na sexta-feira, caiu no 0,40. Né? Esse martelete acho que veio até no final do pregão, se eu não me engano. Fez uma leve recuperação no final do pregão, mas não está bonito ainda. Não podemos dizer que não está bonito ainda, tá? Temos que acompanhar, porque se a gente perder o índice de materiais básicos, vai complicar muito, pessoal. Porque aí temos Vale, Petrobras, todas essas empresas que estão até se segurando, né? Que está segurando o Ibovespa lá, se você for olhar, é exatamente elas. Petrobras, Vale, Gerdau, né? São essas empresas que estão segurando o índice, tá? Vamos olhar aqui o índice financeiro, é o 2,08 na sexta, muito ruim, muito feio, o cenário é bem feio, mas podemos parar aqui nos 9.618. O que eu estou falando é o seguinte, a gente tem suporte nos 9.618. Se vai parar, nós não sabemos, tá? Nós não sabemos se vai fazer um pivôzão de baixa, né, no diário aqui. Beleza? Índice de consumo bem na região de suporte, né? Suporte inclusive do Covid, né? Que queda violenta, né, pessoal? Olha, tu vê vários ativos do consumo desabando, mas desabando, né? São empresas que não valem o preço que está hoje. Não vale, né? Nós temos várias empresas muito boas desse setor e a gente vem com esse problema fruto da inflação. Primeiro índice que bate é Icom e índice imobiliário, são os dois índices principais de queda que a gente vai ter enquanto a inflação global tiver alta, enquanto os índices de inflação tiver com esta dificuldade, né? Vamos olhar o imobiliário também bem feio, próximo à região, os dois estão muito próximos à região de suporte do Covid, né? Então, bem feio mesmo, bem feio. Índice do setor elétrico também caindo muito. Esse aí tá estranho, esse índice. Sinceramente, está estranho. Porque tivemos uma alta bem forte, tocou aqui e a correção está muito violenta. Poucas vezes eu vi o índice do setor elétrico cair na semana 4,49%. Poucas vezes na minha vida eu vi o índice do setor elétrico cair quase 5% na semana, né? Então, é para ficar de olho também. E até a oportunidade de longo prazo aí, empresas que pagam dividendos, né? Várias empresas aí caindo bastante. Então, a gente pode ver aqui o ouro, né? Gold 11, foi para cima, bonito, as médias viraram todas para cima e eu vejo compra no ouro, tá? Eu vejo compra no ouro, entrou bastante compra e pelo menos até hoje deve passar dessa resistência aqui nos 10,20. Acredito que o ouro vai buscar aqui os R$11, tá? Se passar principalmente da MM200. Vamos passar aqui os ativos, vamos conversar aqui sobre os ativos. Aí eu selecionei um de cada, assim, não vai ter recomendação aqui, eu vou só falar alguns estão boas para venda, mas vamos fazer uma análise generalizada aqui. Vamos começar por um banco, Itaú. Está feio demais, né? Vários dias de queda. Deve buscar essa região de suporte aqui nos R$23, pessoal. R$23 é a região de suporte. É aquilo que eu estou falando. Se o índice vier nos 102, 100 mil pontos, os bancos devem vir aqui, devem se segurar. Eu só acho que o banco perde esse suporte se perder o índice perder exatamente os 102 mil pontos. Aí sim os bancos devem perder esse suportão. Tá? Então vamos ficar de olho. O Banco do Brasil era o mais bonito de todos e está descendo. Desceu mais do que devia, né? Ainda é um banco mais bonito. Graficamente ainda é, até pelo semanal, você olha o semanal, ó, ainda tem a média de 9 já apontou para baixo, a de 21 meio flat, a de 200 está para cima. Quer dizer, o semanal do Banco do Brasil ainda é bonito, tá? Ainda é bonito. Mas como a gente tem eleição aí pela frente, pode ser que
as pessoas saem de bancos que têm a participação, de bancos ou de empresas que têm a participação da União. Então, vamos olhar aqui Vale. A Vale eu ainda vejo bonito, o minério de ferro ele ainda está com um viés positivo, né? A Vale fechou com uma alta de 0,02, muito fraca a alta, né? Mas o índice pesou bastante. É uma alta boa, porque se o índice caiu 1,50 e a Vale subiu, então é sinal que ela está forte ainda. Ela é dolarizada também, né? Então isso é bom. E ela tem a dívida dela vem caindo bastante. Então aqui a gente tem que ver a Vale subindo já na segunda-feira. Se a gente ver a Vale cair, não duvido dela vir buscar outra vez a região de 75, tá? Não estou falando que é compra na Vale, tá? Mas a superação da máxima, e principalmente rasgando essas médias aqui de 9, de 21, pode ser que a Vale, até se o índice não exagerar na queda, faça um pivô de alta aqui, bonito outra vez. Fica de olho aí na Vale, que é um ativo que ainda está bonito, tá? PetroRio. A PetroRio nos 60, esse aqui é nos 60 minutos? Nos 60 minutos. Só vai ficar bonita se romper os 28,10. Aí faz um fundo duplo, tá vendo aqui? Faz um fundo duplo, rompeu o topo, aí sim a gente vai ver PetroRio para cima, tá? Se a gente olhar aqui no diário, tinha uma figura, o Cup and Handle, né? A xícara e a alça, ainda na média móvel de 21, não considero que perdeu, está um pouquinho abaixo o fechamento, mas pode ser que esse ativo veio corrigir na média para depois subir e romper a resistência. Mas a gente vai ter que ver o petróleo, que está muito forte ainda. O petróleo está muito forte, para mim está mirando o seu topo histórico lá, está mirando os 130, acima de 130 dólares. Tá bom? Eu só espero que o petróleo realmente não passe de 140 dólares, porque aí vira um cenário aterrorizante para o mundo. Isso é sério, pessoal. A gente pode vir a ter uma recessão global se o petróleo ultrapassar a faixa de 150 dólares. O custo das empresas fica impossível. Impossível. Né? A gente sabe que todas as empresas dependem de transporte, né? E o petróleo é a principal fonte de energia ainda no mundo. Então, eu me preocupo com esse cenário, sim, a nível de fundamento, né? Esperamos que o petróleo não passe essa região de 130 dólares, que é uma projeção que eu tenho também. Vamos olhar outros ativos aqui, a TASA, né? Se você for olhar a TASA, ela meio que perdeu, né? Deixa eu ver aqui. O fundo dela era 18,19. Não, ela ainda não perdeu esse fundo no gráfico ajustado. Ela ainda não perdeu. Poderia até ser uma compra no suporte, no suportão de muito tempo. A gente pode olhar isso até no gráfico semanal, pessoal. Ó, olha aqui. Um suportão bonito suporte. Né? Poderia ser uma compra até pelo menos a média? Até poderia. O contexto de mercado é que não favorece. Mas se alguém quiser se arriscar, compra na superação da máxima, né, nos 18,52, bota stop na mínima nos 17,90. É um stop curto. Né? E podemos ter um repique até as médias, porque esse gráfico aqui está muito sobrevendido, mas muito mesmo, muito sobrevendido. Mas se você for olhar, abriu as bandas de Bollinger, ó, saiu das bandas, o IFR está nos 22, então está muito sobrevendido. Pode ser que a gente tenha um repique sim na TASA, tá? Até porque ela é dolarizada, né? Então vamos ver aí o que a TASA vai fazer nos próximos pregões, principalmente durante essa semana inteira, né? Vamos olhar a Via, que a gente deu recomendação de venda na Via, inclusive bateu parcial lá na nossa venda dentro do grupo de Telegram na Via, essa semana, bateu na sexta-feira a parcial, e a Via para mim é venda, tá? É venda e para mim vai perder esse fundo nos 2,52, tá? A Via
caminhando para abaixo de R$ 2, pessoal. Abaixo de R$ 2. Pode até botar aqui num gráfico mensal. A Via pode vir buscar aqui o seu fundo histórico aqui nos 1,30, algo assim, tá? Então, assim, temos que ficar bastante atento. Quem tem Via Varejo está numa situação, uma enrascada. Sinceramente, isso aqui é uma enrascada, porque é um ativo que tem margens pequenas, é um ativo que tem dívida elevada, é um ativo que tem, além de margens pequenas e dívida elevada, tem obrigações trabalhistas muito grandes para cumprir no próximo ano, nesse ano e no próximo. Tem dívidas de curto prazo vencendo. Então, tomem cuidado para quem tem Via Varejo. Quem tem Magazine Luiza é outra questão. Tá? A Magazine Luiza é uma empresa que tem uma geração de caixa ainda boa, tá tendo prejuízo, reduz margem, etc. Mas é uma empresa que, para mim, se sustenta fácil. Pode vir a cair? Deve cair. Deve buscar abaixo de 2? Talvez sim. Graficamente está me indicando isso. Mas é uma empresa que vai se sustentar. Já a Via Varejo eu não tenho essa certeza, tá? Então, tomem cuidado com Via Varejo quem tem. Natura, para mim, é venda, tá? Quem não entrou ainda na venda pode entrar ainda. Tem um suporte aqui nos 15,15, mas para mim já dá para entrar. Já poderia entrar na sexta-feira, né? Mas stop na máxima, 16,52, para mim vem abaixo, tá? Pode olhar aqui, a gente pode olhar as bandas de Bollinger, olha só como estão se abrindo. Bandas de bola extremamente estreitas na Natura e se abrindo. Vai ter muita queda na Natura ainda, tá? Não acho que a Natura é compra. De jeito nenhum, para mim esse ativo vai cair mais, tá? Loja Quero, outro ativo que eu tô de olho para venda, né? Um ativo que tá bonito para venda, sim. Tá lateralizando, né? Lateralizando, perdeu aqui, pode perder. Perdeu 7,42, 7,41, já dá para vender. Bota o stop aqui nos R$ 8 e vamos caminhar aqui até os 6,10, tá? 6,10 é o alvo. Loja Quero, tá? Para mim é venda. Natura e Loja Quero podem fazer ainda o que a Mer já fez. Olha o que a Mer já fez. Olha que a Mer, que loucura que tá esse ativo. Eu nunca vi um ativo cair tanto, sério. Nunca vi um ativo cair tanto. Uma loucura. Uma queda de 10% em um dia, pessoal. Pode ser até uma exaustão, ó, que o volume foi alto. Tá muito sobrevendido. Muito sobrevendido. IFR nos 14. Então, assim, muita sobrevenda em Amer. Nossa, ativo caiu demais. Não é para vender esse ativo agora, tá? Podemos ter um repique aí nos próximos dias. Mas eu não entraria na compra por repique, não. É diferente da Tasa, né? Se for olhar a Taurus, tem um martelete, tem um contexto de suporte, tem um martelete interessante para a gente entrar na compra, tá? Com cautela, com posição menor e etc. Tá? A Pets, para mim, também é venda, perdeu esse suporte. Stop na máxima de hoje, stop nos 11,90. Perdeu tudo, perdeu todos os suportes, né? E a gente deve ver Pets mais para baixo, pessoal. Então, tá bem complicado. E até o setor elétrico tá complicado. Vou passar para vocês alguns ativos aqui do setor elétrico. A Transmissão Paulista, que é um ativo com uma qualidade enorme, tá? Deve vir buscar aqui, ó, esse suportão aqui na região de R$ 22, tá? Eu boto o gráfico anual da Transmissão Paulista, vocês vão ver a qualidade desse ativo. Esse é o gráfico anual, só caiu 2 anos. Só caiu 2 anos na vida. Esse ano, Transmissão Paulista está caindo 5,64. Tá? Eu não duvido que recupere ao longo do ano. Então, fiquem de olho que é um ativo muito interessante. Deve pagar dividendo agora em julho. É um ativo legal para ter em carteira de longo prazo. Acho interessante a ideia de ter.
Mesmo outros ativos também, ó, a Engie, é um ativo que tem uma margem muito boa. Busquem ativos com margem boas nesse momento que estejam caindo. A Engie, por exemplo, está bem na região de suporte. Ó, um ativo com uma margem muito boa, muito elevada, né? Está bem na região de suporte. Uma queda muito violenta mesmo. Pode ser que a gente tenha algo aí na Engie. No setor elétrico como um todo nessa semana, pode ser que a gente venha ver uma recuperação, tá? A Copel também é um ativo muito bom, né? Mas corrigiu demais e agora tem tudo para buscar aqui os 6,50, tá? Esse ativo está no meio do caminho. O semanal desse ativo já perdeu, ó. Perdeu a média de 9, indo para 21, pode ser que perca, tá? Então temos ativos bons nesse setor. A Taesa, vamos olhar a Taesa. Essa aqui como se segura, né? Impressionante. Impressionante como a Taesa consegue se segurar, né? O suportão é aqui nos 39, né? 39,79, está próximo dele, né? Não duvido que segure aí. O gráfico anual da Taesa diz a qualidade que ela tem. Olha só o gráfico anual da Taesa. É isso, a qualidade que ela tem se reflete no gráfico anual. Aí as pessoas falam, o passado não condiz com o futuro. Realmente não condiz, né? Vai que vem uma regulação aí que fale que não pode, principalmente as geradoras, as distribuidoras. Não, a gente não pode mais, vamos intervir, a gente não pode mais subir tarifa de energia elétrica, principalmente distribuidora, né, de energia. E aí vai ter queda generalizada no setor elétrico, né? Então, mas não é esse contexto que a gente precisa trabalhar, não é o cenário de pior do mundo que a gente tem que trabalhar, né? Tá tudo muito ruim, né? Muito ruim mesmo, pessoal, muito ruim mesmo. Então é o seguinte, não abandonem a bolsa, não migrem da bolsa para a renda fixa. Aportem na renda fixa? Sim, aportem, até porque, mesmo que a inflação aqui caia, esse cenário de juros alto vai permanecer ao longo de 2022 e provavelmente até o primeiro semestre de 2023. Então mantenha-se a sua estratégia de aporte tanto na renda fixa quanto na renda variável para o longo prazo, porque você vai ser beneficiado quando essa inflação ceder. Tá? A inflação dos Estados Unidos vai subir? Vai subir, mas tudo tem um pico, né? Pode ser 3, 3,5, 4. A gente vai chegar nesse pico, né? A gente vai chegar nesse pico de juros, né, dos Estados Unidos, e aí, quando tiver o ciclo de baixa, a gente vai curtir a nossa alta na bolsa. Então, não abandone a bolsa, compre aos poucos, não abandone o nosso mercado é forte, é resiliente, já resistiu a crises piores, principalmente 2008, as crises das .com lá atrás, a de 2008, subprime, 2015 com a nossa Dilma. Então, assim, nossa bolsa é forte, tá? Igual a bolsa do mercado americano também é forte, tá? E a gente vai ver, as empresas não vão se acabar. Google é a principal empresa do mundo. Então, a gente tem várias empresas muito boas nos Estados Unidos para compra, tá? Comprar aos poucos. Pouco, 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 pouco. É comprar todo mês um pouco, beleza? Grande abraço para vocês. Só vou pedir um favor. Deixa o like no vídeo, pessoal. Deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no nosso canal, tá? O nosso canal, quando você se inscreve, você recebe esses vídeos importantes, que podem ser importantes para vocês. E quem quiser fazer parte do nosso grupo tá aí. Essa semana tem que mostrar, que a gente mostra os stops que a gente toma também, né? Essa semana a gente tomou stop pela virada de mercado, a gente tomou stop. A gente teve um gain na Vale essa semana, foi logo no início da semana, e a gente tomou stop aqui. A gente teve gain na Vale, tá vendo aqui? E tomamos stop aqui nessa recomendação da Pets, como virou, perdeu o fundo, a gente tomou stop na Pets. Temos recomendação de via na parcial de venda, né? Tomamos stop da Pets, tomamos stop da Enalta essa semana aí. Então, assim, não foi uma semana boa, não foi, mas a gente segurou bastante a mão para recomendações essa semana. E agora, semana que vem, a gente outra nova semana e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Grande abraço para vocês
like no vídeo, pessoal. Bom final de domingo e boa semana e bons investimentos. Um abraço. Tchau.